Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais da nossa vida, da necessidade real que temos todos nós enquanto estamos aqui na vida material. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Espero de fato poder ajudar de alguma forma para que a nossa mente veja novas possibilidades, termos maiores perspectivas sobre as nossas necessidades enquanto estamos por aqui encarnados. Como eu sempre falo, as minhas ideias, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não tenho a presunção de achar que tenho a verdade plena, nem tenho a presunção de convencer ninguém daquilo que eu acredito. Eu tenho o direito de acreditar no que acredito e vocês têm o direito de acreditar naquilo que vocês acreditam. Não se trata de ser dono da verdade. Eu sei que às vezes dá essa impressão que eu quero impor a minha verdade, mas realmente não é assim que eu penso, nem tampouco isso que eu desejo. Mas talvez faça despertar em vocês alguma coisa a mais naquilo que vocês já acreditam, sobre um ponto de vista diferente das coisas. Então, nosso título será, né, Umbral ou Umbral 2, porque eu já falei uma vez, fiz uma postagem sobre esse tema. Eu estou fazendo agora a segunda postagem sobre o mesmo tema, com novas perspectivas, ok? Para que a gente reflita um pouco mais. Aqueles que gostarem da nossa postagem, se puderem ajudar o canal se inscrevendo e dar aquele joinha, eu agradeço bastante. Bem, como eu havia dito na postagem anterior, o umbral é um ambiente onde todos nós, espíritos, haveremos de passar depois que morrermos aqui na Terra. Como homens, renasceremos na vida espiritual como espíritos, libertos da matéria. Umbral, poderíamos dizer, que se assemelha um pouco com o inferno, tão falado por tantas outras religiões. É um ambiente realmente onde a maioria de nós iremos passar por um determinado tempo. Eis a diferença do inferno para o umbral. Porque no umbral o espírito fica por um determinado tempo, até que tenha condições de sair de lá. As religiões outras, que não são o espiritismo, pintaram o inferno como sendo um ambiente que os espíritos ficarão eternamente pelos crimes e pecados que praticaram aqui na Terra. Mas a doutrina espírita nos mostra um local diferente, que não é eternamente que lá ficaremos. Mas o tempo que ficaremos nesse ambiente desagradável poderá ser pouco ou
muito. Vai ser sempre de acordo com a atitude que tivemos aqui na Terra. Ok? Nosso comportamento para com a vida, para com o próximo, os abusos que tivemos aqui, que praticamos e tudo mais. Então, meus amigos, querendo ou não, todos nós haveremos de passar por esse ambiente que a espiritualidade nos discriminou como sendo umbral. Mas para aqueles que tiveram uma conduta moral aqui na Terra perfeita, lá ficarão e nem notarão que terão passado por esse ambiente. Que é um ambiente que seja como for, mesmo que não seja um ambiente muito ruim, mas é um ambiente para que o espírito possa se adaptar ao novo ambiente, né? Espiritual, porque ele perdeu o corpo físico. Isso há para o espírito uma mudança de ambiente, claro, né? Mas, mesmo o umbral, não é somente um ambiente. Porque, segundo a doutrina espírita, existem vários graus de sofrimento do espírito após a morte. Aí a gente entende um pouco sobre a justiça divina, não é verdade? Pois aqueles que praticaram muito mal vão para os ambientes piores. E assim, de acordo com cada espírito, ok? Com a vida que levou aqui na Terra. Eu acredito muito que um dos maiores motivos que nos levam para o umbral é exatamente a falta de perdão. A falta de perdão para com o próximo. Pois quando você não perdoa o próximo, você não perdoa a ti mesmo. Porque quando nós nos perdoamos, nós compreendemos que somos falhos. Quando nós sabemos que é nossa obrigação nos perdoarmos, temos também a mesma obrigação para com nossos semelhantes. Ok? Quando nós realmente nos perdoarmos de coração, nós também saberemos que não somos vítimas de ninguém, porque compreenderemos que nossos semelhantes erram conosco da mesma forma que nós erramos também com os outros. Então, entenderemos que não somos vítimas de ninguém. Uma coisa leva a outra. Mas, no entanto, se nós não perdoamos ninguém, é porque nos sentimos vítimas do agressor. E se nós nos sentimos vítimas, sempre arrumaremos desculpas para nossas falhas. Porém, a nossa consciência, carregada de justiça, irá nos cobrar da nossa conduta inadequada. Por isso, os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo que nos chegaram são muito valiosos, principalmente aqueles que estão ligados à nossa conduta para com o próximo. Quando Jesus nos disse que uma caridade apaga uma multidão de pecados, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, que não devemos perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, e te digo mais, perdoai até mesmo os vossos inimigos, palavras do Cristo. Então nós estamos vendo aí o caminho, né? Esse é o caminho. Fazer o bem incondicionalmente, sem esperarmos, né,
qualquer retribuição. Fazemos o bem por fazer, sem esperarmos receber de Deus ou dos espíritos depois que morrermos a recompensa do bem que fizemos, porque provavelmente poderá ser que tenhamos feito o bem com outros interesses. Não fizemos o bem por amor? Então, por isso que Jesus fala que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Amai o próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser tratado se tivesse cometido um erro para com seu irmão? Gostaria de ser perdoado? Então perdoe. Gostaria de ter uma nova chance? Então dê uma nova chance. Gostaria de ter a oportunidade de fazer a coisa correta? Então dê a oportunidade do outro fazer a coisa correta. Gostaria de ser perdoado por Deus? Então peça a Deus que o perdoe. São coisas simples que podemos fazer. Mas a nossa vida, o corre-corre, faz com que a gente não dê muita atenção à nossa necessidade real. Muitos de nós estamos entregues às coisas da matéria, que são tão necessárias para a nossa sobrevivência. Mas e a nossa sobrevivência espiritual? Não tem também a necessidade de ser bem cuidada? Quantos se entregam aos bens da terra, se esquecendo dos bens morais? Quantos procuram cada vez ficar mais ricos, como se a vida não fosse acabar para eles, como se fosse levar seus bens materiais para o outro lado da vida, ou como se o outro lado da vida não existisse? Já ouviram todos falar, sim, dos espíritos, das comunicações, mas querem fechar os ouvidos como se fosse obter o resultado que esperam. Duvidam da existência após a morte. Não duvidam. Pensam, por evitá-las, ela não acontecerá. Então, meus amigos, para esses que vivem uma vida toda egoísta, achando que o trabalho, que a sua fortuna é fruto do seu trabalho, justo, ninguém pode se opor a essa ideia. No entanto, ele não pensa que tantos outros trabalhos se dedicam ao trabalho muito mais do que ele e não conseguem a fortuna que ele conseguiu. Ele acha que ele é um privilegiado do universo e que esse privilégio, seja como for, jamais lhe faltará. Prefere acreditar no absurdo do que acreditar na realidade. Irmãos, quanto de nós desejamos que Deus faça justiça para com aqueles que cometeram algum erro conosco? Quanto de nós falamos, a justiça pertence a Deus e o dia desse irmão chegará? Isso é desejo de vingança ou estou enganado? Quantos acreditam nessa lei de ação e reação, desejando para aqueles que cometeram seus erros que a lei os alcance? Será isso caridade? Será razão
ou será vingança? Desejo da vingança. Quantas vezes assistimos filmes e reportagens, a maioria, 99%, tem sempre um fundo de vingança. E gostamos de assistir esses filmes para que o mocinho, na nossa imaginação, na nossa cabeça, né, merece se vingar. Geralmente os filmes são assim. Começa com uma história trágica, onde um malfeitor faz mal a alguém, e aquele que sofreu mal passa o filme todo tentando se vingar, e quando ele conclui a sua vingança, todos nós ficamos satisfeitos, porque o mocinho conseguiu se vingar. Há quantos anos isso vem sendo colocado dentro da nossa mente e a gente acredita e aceita isso como sendo uma verdade, uma justiça? Pois é, meus irmãos. Então, o que receberemos quando chegarmos na pátria espiritual? Para que local iremos? Quais são os nossos comportamentos aqui na Terra enquanto estamos vivos? Damos o que nos sobra à mesa para os necessitados. Damos o que nos sobra na conta bancária para os necessitados. Mas não damos de nós mesmos. Quando Jesus nos fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados, muitos duvidam disso e falam da lei de ação e reação, ou seja, se você fez o mal, você receberá o mal. Distribuem essa informação fartamente, mas não distribui a informação que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Que o bem que você faz, você também gera uma reação para você. A tua ação boa, então, não tem valor? Para esses homens, não. Porque eles veem tudo a maldade. Só vem a coisa negativa. Então, para fazer o mal, tem a reação. Mas quem faz o bem não faz mais do que obrigação? É disso que estamos falando, meus irmãos. O vento que sopra para lá deve soprar para cá. Se você pratica uma ação má, tem uma reação, poderia ser até justo, desde que uma boa ação também gere uma reação. Aí o vento sopra para os dois lados. Mas o que a gente vê, infelizmente, é somente as pessoas dando valor às coisas negativas, mas não são capazes de dar valor às coisas positivas. Se a grande massa acredita somente na maldade, a maldade vai ganhando força, vai ganhando poder, vai fazendo com que o homem seja cada vez mais descrente, porque ele não vê, não ouve falar que sendo bom terá uma recompensa. Não, não ouve isso. Ele só ouve os castigos de Deus. As religiões pintaram Deus que é bom e ao mesmo tempo é cruel. Ele coloca seus filhos no céu e castiga tantos outros. Se nós vemos então a realidade do mundo e vemos que a maioria da população terrestre ainda é desequilibrada, ainda comete muitos erros, então sabe-se que a maioria então irá para o inferno. Então, automaticamente o ser humano acredita existir somente inferno, ele está no meio dos maus
E assim sendo, a sua consciência não é tão livre quanto pensa ser. Ela está dominada pela consciência do pecado. É disso que precisamos nos livrar, dessa consciência mentirosa que vivemos durante muitos anos. Não posso dizer a vocês que foram os outros que fizeram isso conosco, mas sim nós mesmos que fizemos isso conosco. Porque estamos ainda aprendendo a lidar com essa consciência. Sabemos lidar para melhorar nossa própria consciência. Estamos em processo evolutivo. Não estamos nesse planeta sendo castigados por Deus nem por ninguém. Muito pelo contrário. Estamos aqui pelas oportunidades que são infinitas que Deus dá para cada um de nós, para crescermos e termos uma vida feliz, uma vida mais tranquila e amorosa. O que precisamos fazer então? Buscarmos, nos aceitarmos do jeito que somos, nos esforçarmos para sermos melhores, não melhores do que os outros, mas melhores para os outros, melhores para a vida, melhores para o planeta. Porque fazendo assim, estamos sendo melhores para nós mesmos. Quando nós ajudamos alguém, estamos ajudando a nós mesmos. O que fazemos para os outros, que pensamos que fazemos para os outros, o primeiro beneficiado somos nós. Esse estado de satisfação, de prazer, para aqueles que já fazem isso pelo coração, é imensurável. Eu sei que no início é difícil para muitos, pois muitos dizem que as pessoas procuram a religião pela dor ou pelo amor, mas que a maioria procura a religião pela dor. Não é verdade? Mas é natural que assim seja. Para muitos de nós, para a maioria, pelo menos. Mas automaticamente a nossa compreensão vai aumentando e vamos observando dos ensinamentos de Jesus que nós estamos aqui para ajudar e para sermos ajudados, para ensinar e para que nos ensinem. Muita coisa nós sabemos que os outros não sabem. E muita coisa os outros sabem aquilo que não sabemos. Então, meus irmãos, se nós conseguirmos lutar para deixarmos de cometermos os erros que temos cometido com muita facilidade, se conseguirmos lutar para ampliar o nosso amor, fazer o bem, se nós conseguirmos entender que somos falhos, que não somos melhores do que ninguém, também não somos piores do que ninguém. Somos todos alunos numa grande escola. E essa grande escola, existem classes mais adiantadas e mais atrasadas. É assim que é o nosso planeta. Pessoas com conhecimentos morais acima do nosso e pessoas com conhecimentos morais abaixo. Sendo assim, iremos obter conhecimentos dos mais sábios e, por obrigação, distribuir esse conhecimento para os menos sábios do que nós. Então, meus irmãos, para evitar sofrer no umbral, conheça-te primeiro, perdoa-te dos teus erros. Não tente mudar o passado porque ele já foi, mas faça um novo começo. Perdoe incondicionalmente. Não acredite que você seja melhor do que os outros, porque você não é.
perdoar sempre e se perdoar também. Então, meus amigos, espero que, sinceramente, se sairmos aqui, eu acredito nisso, assumindo a responsabilidade pelos erros que já cometemos, entendermos que é de nossa obrigação pagar aquilo que devemos aos outros, isso irá, com toda certeza, fazer com que a gente não passe muito tempo sofrendo no umbral. Não precisamos sair daqui como vítimas, nem com o complexo de culpa. Fizemos o que podemos fazer, somente isso. E sempre que quisermos fazer melhor, vamos orar, pedir a Deus, fazer orações pedindo a Deus que proteja todos nós, principalmente aqueles que cometem os crimes mais bárbaros, porque eles são o que, nossos irmãos? São filhos de Deus. Deus não renega nenhum dos seus filhos. Como nós poderemos, então, renegar um irmão nosso? Nem direito temos, ok? Então, meus irmãos, fica aqui aquilo que eu acredito. Para não ficar muito tempo no umbral sofrendo, aceite o que você é. Tente mudar o que você puder mudar. Perdoe sempre e faça caridade. E não acredite na lei de ação e reação. Se ela existe, ela também existe para te recompensar do bem que você fez a qualquer um dos seus irmãos. Ok? Entenda que a lei de ação e reação, se ela existir, vai ser sempre para te recompensar pelas tuas boas atitudes que tiveste, que com certeza não foram poucas, durante a tua vida. E que ao recordar dessas tuas boas atitudes, te fortaleça para que você venha expandir sua mente e aumentar essas tuas atitudes, praticando muito mais do que já fez até hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima conversa. Fiquem com Deus. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Tchau. Fui.